Opa, fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Conforme prometido, deixa eu me arrumar aqui para minha coluna não ficar estourada que eu fico deitando, mas conforme prometido, eu trouxe um pouco de CSS Flex, tá? Que é uma galera que tava pedindo aí, né? Traz um conteúdo de front-end, o conteúdo de front-end principalmente CSS3 raiz, todos lá no comentários, então não deixem de comentar, tá? Porque é muito importante para eu poder saber o que trazer da melhor forma para vocês. Sem mais delongas, vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês o nosso resultado final. Então, ao final dessa aula, você vai ter que ter condições, tá, de construir um layout como esse aqui. Para que serve o CSS Flexbox? Né? Para quem não sabe, ele é uma atualização, né, que teve no CSS3, então ele trouxe novos recursos para poder eu construir sites, tá, que sejam responsivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele se adapta, né, à dimensão horizontal, tá, do dispositivo que está sendo acessado. Então, para celulares, né, esse aqui vai ser o layout e ele é adaptativo. Ou então, para tablets, esse aqui vai ser, né, o layout. E para desktops, esse aqui vai ser o layout. Então, ele se adapta, então ele quebra, e esse aqui é o chamado design responsivo. Tem vários designs, tá, que eu pude escolher. Eu escolhi começar por esse, que eu acredito que é o mais simples e só com CSS Flex você consegue resolver. Diferentemente de outros que a gente pode depois, né, fazer também, como o design do YouTube, ou um pouquinho mais complicado que já exige, né, a gente utilizar também do recurso CSS Grid Layout para poder a gente construir algumas coisas um pouquinho mais complexas onde tem a interação de linhas e colunas. Tá? E a gente precisa do CSS Grid. Mas esse aqui é um coringa muito legal, tá? Que a gente vai desenvolver do zero, que nem aquele lá. E consegue resolver muitos problemas e sem mais delongas, tá? Vamos pro vídeo. Enfim, vamos começar aqui. Pode ver que não tem nada. Vamos criar aqui um header para poder ele ser o nosso menuzinho lá em cima. Dentro desse header eu vou criar uma classe chamada logo, que é a logozinha que fica na esquerda, né? E aí eu vou criar um menuzinho, tá? Então eu vou criar uma UL com diversos LIs e com um link, tá? Vou deixar um link cego e aí eu vou colocar o sobre, né? Produtos, como se fosse aí um sitezinho, contato, tá? E nessa UL, no SOL aqui, eu vou criar uma classe chamada menu. E a gente vai começar a estilizar ela aqui. Primeiro eu vou estilizar a minha logo, em que eu vou dizer para ele que eu quero uma width de 50 pixels, uma height de 50 pixels, tá? Vou deixar a bordinha arredondada, então border radius eu vou deixar de 10 pixels e o background color, tá? Vou aplicar no primeiro momento um CCC, só para eu enxergar. Então a minha logo ela já está aqui e os meus links estão ali também, né? Vocês podem observar. Agora eu preciso deixar, né, fazer com que a logo sempre fique no meu lado esquerdo e os meus itens sempre fiquem no meu lado direito, né? Independente da distância ou da resolução, né? O que eu faço? Você percebe que o meu header ele está acoplando essa div class logo e a class menu. Você percebe? E aí quando eu aplico um display flex no header, ou seja, um header, eu venho aqui, ó, e aplico o display flex, automaticamente, tá, o meu class menu e a minha class logo, eles viram flex items. Então, isso se aplica diretamente aos filhos, mas não aos netos. Então, o que vocês vão ver aqui, ó? Você percebe que um já ficou do lado do outro, né? Porque automaticamente eles viraram flex itens, mas não os LIs, né? Que são os filhos dos filhos. E aí, outra coisa que eu preciso utilizar é definir que um fique sempre à esquerda, tá? E outro fique sempre à direita. E aí eu aplico o justify content space between. Ou seja, ele vai deixar um de um extremo e outro em outro extremo. Para poder ficar um pouco mais interessante,
tá? Eu vou deixar o width 100%, tá? Uma altura eu vou deixar de 70 pixels, tá? Opa. E o background color, tá? Eu vou deixar na cor 101010. Vou deixar um pouquinho mais estilizado dessa maneira aí. Vou aplicar um padding de 10 pixels para poder os elementos não ficarem colados lá, ó. É um negócio um pouco mais interessante, tá? E vou diminuir só um pouquinho, tá? Essa logo lá para ficar com 40 pixels. Beleza, deixa 45. 45 pixels. 45 pixels, beleza. É desse jeito que eu quero. E aí agora eu vou utilizar um pouco da UL. O L primeiro eu quero que ele tire, tá, essas bolinhas pretas aqui, ó, que estão aqui. Então já tirou. E agora eu vou aplicar no meu ponto menu, tá? Um display flex para agora se aplicar aos LIs. Então você vai ver que agora um vai ficar do ladinho do outro. Então eu aplico um display flex. Agora está um do ladinho do outro. Veja. Para poder o negócio ficar mais interessante, tá? No header eu também vou aplicar um box shadow. Vou deixar 0 pixels em X. Em Y eu vou deixar 5 pixels. Um pouquinho de blur na cor preta. Vamos ver como é que fica. Aí ó, fica um negócio um pouco mais elegante. Tá? E agora eu vou aplicar, vou estilizar, né, o LIA, que são os links. Então nos links eu vou deixar um color branco. Vou aplicar um display block porque ele é um elemento de linha. E eu quero que ele vire um elemento de caixa. Vou tirar o sublinhado dele, ou seja, text decoration none. Tá? E vou aplicar um margem. Margin left. Opa, margin left. De 10 pixels para poder eles ficarem espaçados um do outro. E aí, nesses dois, eu preciso que eles dois fiquem alinhados, tá vendo? Você percebe que a logo aqui, ó, esses carinhas, eles não estão alinhados um com relação ao outro. Então eu venho aqui no e coloco um align items, coloco para um ficar centralizado ao outro. Ficar bonitinho desse jeito aqui. Vou dar um background color no link, né, no elemento over, para poder ele ficar também um pouco mais elegante, para quando eu passar o mouse eu dar essa interação para o usuário, para ele ficar nessa cor aqui, ó, 333. Só que percebe que ele está muito pequeno, né? Então é interessante eu aumentar a superfície de contato. Então eu dou um padding de 10 pixels para cima, 20 para o lado, 10 embaixo, 20 no outro. Então ó, tá começando a ficar mais interessante, né? E aí eu venho aqui e dou um border radius, né? Também de 10 pixels, para ficar um negócio mais elegante. Então tá aí, a gente já está construindo. Olha só como é que já está. Opa! Como é que já está o nosso sisteminha só aplicando Flexbox, tá? Isso aqui já é suficiente para você aplicar para um celular. Ó. Acho que ele não tem a distância, ele já alcançou a menor possível, tá vendo? Mas para poder garantir que tem uma tela menor, que é difícil acontecer, se aplica um Flex Wrap. Flex Wrap Wrap. Ou seja, estou falando para ele quebrar. Caso ele diminui um choque com o outro, ou seja, a minha lista de itens com a minha logo, ela vai quebrar. Tá? Mas como aqui a resolução menor, né, é uma tela bem pequena, é difícil de acontecer. Mas se eu colocar mais elementos de propósito aqui, ó, para ver como é que vai ficar. Ele quebrou, tá vendo? Ele quebrou aqui para baixo. Só que eu preciso dar um flex wrap neles de novo, tá? Porque é um flexbox dentro do outro, né? Para cá, do header por menu, eu tenho um flex. Do menu para os itens, eu tenho que ter outro flex. Né? Então, eu tenho que dizer que é um flex wrap também no menu. Então, vamos ver como é que fica. Aí, ó, ele quebrou também. Show? Mas isso aqui não vai acontecer. Deixa eu deletar aqui. Mas é interessante que vocês saibam.
tá? Então fechou, é isso aí. Agora a gente vai começar a construir aqui embaixo, né, uma seção. Né, vamos colocar aqui uma H1. H1 com o nome de fotos dos consoles. Não, só consoles. Negócio de fotos dos consoles. Porque eu baixei algumas fotos, tá, do PlayStation 5 e do Xbox para poder a gente utilizar aqui como exemplo. Então tá aqui consoles. Vamos só estilizar esse H1 de forma que a gente possa enxergar ele. Então H1, coloca color, hashtag FFF, um text align center, para poder ele ficar aqui. E aí vamos dar um margem top, tá, de 20 pixels, só para ele descer um pouquinho mais para poder a gente enxergar. Fechou. É isso que eu quero. Agora a gente vai criar uma seção, tá, depois desse carinha aqui, ou seja, uma section, sempre utilizando, tá, como se diz, a linguagem semântica do HTML5. Por favor, né, vamos tentar colocar ao máximo isso sem utilizar só div. Não é que você não possa, tá, mas é que é mais interessante a gente utilizar essa linguagem semântica quando a gente for construir todas as coisas. E aí sim eu vou construir as divs, tá? Em que a class que eu vou aplicar nessa section chama container, tá? E dentro dessa div eu vou ter uma imagem, tá? Onde eu vou entrar lá no campinho de imagem e eu vou selecionar, né, o PS5.1 e aí eu vou criando várias divs nesse estilo. Tem o PS5.2, tem o PS5.3. Aí depois tem os Xbox. Cadê? Xbox 1. Xbox 2. E tem um outro Xbox 3 PNG. Então vamos ver aí como é que estão as fotos. Eu baixei todas em 1920 por 1080. Então todas as imagens estão no mesmo tamanho certinho. Para poder a gente facilitar. Então olha só como é que ficou. Tá? Então vamos estilizar as imagens agora. Enfim, vamos fazer as imagens agora. Como é a tag img, eu vou dizer para ela que o width, né, seja 100%, que é o mesmo tamanho do container. Ou seja, ele vai se ajustar ao tamanho da página, que é o atual container, como eu não defini nada. Tá? Mas eu vou estilizar agora a container e eu vou dizer para ele o seguinte. Nessa container, tá, eu quero que a largura máxima, tá, o max width, seja 1200 pixels, que é um padrão, é um bom padrão para a gente aplicar, por ele ser múltiplo de 12 e a gente ter ser adaptável, né, para poder ficar no centro. Vamos ver o tamanho de 1200 certinho. Só que, e quando eu diminuir, ele vai diminuir junto, tá vendo? E aí eu vou pedir para ele centralizar, né? Então eu vou dar um margem 0 alto para ele ficar centralizado, né? Então, olha só como é que tá ficando aí, tá o nosso design responsive. Já tá ficando bonito, já tá ficando bonito. Na imagem, eu também vou aplicar um border radius para poder ficar um pouco mais chique. Border radius aí de 10 pixels, para todas as imagenzinhas terem essa bordinha arredondada. E agora a gente vai começar, né, a brincar com os elementos. Você vê que aqui no container eu preciso aplicar o display flex, né, e ele vai aplicar todas as divs. Então eu venho aqui no container e aplico o display flex. Você percebe que anteriormente ele está como display block, ou seja, um sempre vai cavar para baixo do outro. Sempre, sempre, sempre. Quando eu aplico o display flex, vai ficar um do ladinho do outro. E aí você vai dizer para ele como você quer. Da mesma maneira, eu quero o flex. Eu vou primeiro definir no container. Acho que é melhor. Quer dizer, as divs. Então agora eu vou especificar como será o tamanho do meu flex item. Lembrando, se eu definir o container como flex, automaticamente a div virou um flex item. E aí eu vou dizer para ele, tá, usando o flex, que eu quero
Vou até pegar aqui o nome, ó, que é o Flex Grow, o Flex Basis e o Flex Shrink. Tá? Então o Flex ele é literalmente como se diz, um resumo dessas três propriedades. Então existe a Flex Grow, que a Flex Grow é para eu ajustar, tá, os meus Flex itens dentro de um container maior, e aí eu digo para ele como que eu quero que isso aconteça. Tem o Flex Shrink, que é para eu definir qual é o tamanho mínimo, tá? Se eu quero que eles diminuam ou não, dependendo da situação. E tem o Flex Basis, que é para eu definir tipo um tamanho mínimo, né, para o meu elemento, para o meu Flex item, até onde ele tem que alcançar. Então, quando eu defino o Flex, eu sempre costumo fazer que esse primeiro aqui é o Grow, esse segundo aqui é o Shrink, e por último é o Flex Basis, que eu deixo de 300 pixels para a gente ver como isso aqui vai se comportar. Oh, Nasce, não mudou nada. Por quê? Porque agora eu tenho que dizer para ele quebrar, né? Porque eu pedi para ele não quebrar, então é como se não tivesse acontecido nada. Agora, quando eu peço para ele quebrar, ó, ele já verificou, tá, a distância, né, dos meus elementos. Quando eu definir o meu flex como tamanho de base de 300, ele sempre vai tentar deixar como mínimo 300. Ó. Então, quando chega, ele quebra. Ó. Quando chega o mínimo, ele quebra. Quando chega o mínimo, ele vai lá e quebra. Entendeu? O flex wrap eu digo para ele quebrar. O grow é para ele sempre se ajustar ao tamanho do container. Você percebe que ele acompanha, ó, o tamanho de 1200 pixels que eu deixei do container. E aí, ó, você consegue um efeitozinho legal. A única coisa que você precisa fazer agora é deixar uma margem, tá, de 10 pixels entre os elementos, para poder eles ficarem um pouco assim, separadinhos. E aí você pode brincar, né? Vamos supor, deixa aqui 350 pixels. Então, ó, ele vai quebrar antes, tá vendo? Como eu deixei o mínimo de 350, ele vai quebrar antes. Fechou? Então, essa aí é a aulinha de hoje de CSS Flex. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Não lembre de deixar o gostei, tá? Para poder apoiar aí essa iniciativa. O que eu puder trazer aí também tem aula de CSS Grid. Vixe, tem muita coisa para eu trazer. Não deixe de conferir e curtir. Falou, valeu galera!